Olá pessoal do curso técnico de edificações do CEP Curitiba. Hoje vamos tratar de um assunto importante com vocês, que é a geração, transporte e distribuição da energia elétrica no Brasil. Como é feito? Como chega essa iluminação toda aqui? Nós vamos tratar da distribuição em alta tensão, média tensão e principalmente em baixa tensão. Para isso vamos pegar o exemplo das usinas hidroelétricas, que é a nossa maior carga de distribuição de energia é feita pelas usinas hidroelétricas, né? Então vamos partir com o exemplo como se fosse usina hidrelétrica. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil produziu 205.668 megawatts de energia elétrica, sendo que a hidráulica foi responsável por 107 mil, 51% da produção. Então por isso que a gente vai usar, nesse exemplo aqui, a geração pela usina hidroelétrica. Então, como viu, a energia gerada na usina é gerada através do represamento da água e desce pelas turbinas, né, criando aquela diferença de potencial, e ela vai cair num gerador. Tá? Do gerador, ela vai para uma subestação elevadora, que é onde ela vai elevar para essa energia para uma altíssima tensão para facilitar o transporte. Depois nós vamos ver no outro vídeo como é que é essa facilitação. Por que é alta tensão? Altíssima tensão. Então, alta tensão. Toda tensão acima de 36.200 volts ou 36.2 kV é considerada alta tensão. No caso das linhas de transmissão, elas são, em alguns casos, né, dessas transmissão da longa distância, chega a 230 mil volts ou 230 kV. Elas são transportadas em alta tensão. Então, acima de 36.200 é alta tensão. Depois nós vamos ver o que é média tensão, o que é baixa tensão. Então vamos prestar atenção aqui nessas linhas de transmissão que é feita em alta tensão, ou seja, acima de 36.200 volts, normalmente 200 mil. Então essa transmissão em alta vai até chegar das subestações, que são as chamadas subestações abaixadoras, onde a tensão é baixada para 36.2, aí chamada média tensão. Então, quando chega dessa fase, das subestações, são novamente baixadas, que começa a distribuição. Então, a distribuição de energia nos locais, nas cidades, nos bairros, são feitas em média tensão. Então, como nós vimos, a alta tensão usada no transporte e a média tensão, a gente utilizamos ela na distribuição da energia para os consumidores. Então, aí vocês estão vendo uma subestação, por exemplo, é onde é feito a baixa da tensão para média tensão. E nessa média tensão é utilizada de acordo com o tipo de consumo. Então, numa rede de distribuição de média tensão, temos várias linhas. Temos ali para atender indústrias, parque industrial, atender. Então a distribuição é feita com essas linhas de média tensão, sempre aquele conjunto de 3 fios. Ou ela vai para uma indústria, ou vai para um grande condomínio, para um hospital, para uma grande escola, enfim, para um grande consumidor, aquele que tem uma carga instalada bem acima de 75 mil watts. Então é o que chamamos de consumidor primário, né? Então ele tem instalado na sua entrada de energia uma cabine como essa que vocês estão vendo aí, onde entra, o transformador está ali dentro, né? E a partir dessa entrada o próprio consumidor faz a sua instalação de acordo com as suas necessidades. Já para o pequeno consumidor, para as residências de modo geral, a energia é baixada no transformador. O transformador que tem para os quarteirões, ou para um quarteirão para duas, e a tensão é distribuída em 127 e 220, aqui no Paraná. Santa Catarina seria 220 e 380. Então aqui nós recebemos da nossa entrada as 3 fases e um neutro, certo? Através da linha de distribuição em baixa tensão. Então nós somos consumidores, as residências, né, são consumidores de energia em baixa tensão. E essa energia é levada até o nosso poste lá, através do ramal de ligação. Então vocês vão ver a imagem aqui do poste da entrada, como é que é feito. Então nós vimos até aqui como é que funciona a distribuição de energia lá de alta tensão, lá da saída dela na usina,
o transporte dela, o rebaixamento dela para média tensão e essa distribuição aqui. Agora nós vamos focar como é que é feito isso aqui. Eu vou ver agora esse funcionamento dessa parte aqui da nossa distribuição para tentar entender como que chega a energia dentro da nossa casa. Então vamos ver como é que funciona. Aqui então nós temos a nossa linha de média tensão, 13.800 volts ou 13.8 kV. Então essa linha que está lá em cima do poste, passando lá por cima dos postes que está passando nas ruas, das nossas ruas, dos bairros, ela vai chegar e vai entrar no transformador. Vocês estão vendo aqui, ó, o jump, está jumpeado no transformador. O transformador recebe essas três fases. O que ele vai fazer? O nome já diz. Ele vai transformar média tensão em baixa tensão, certo? Então vamos ver aqui, ele vai receber 13.8 kV e vai transformar isso aí em três fases de 127 e mais o neutro, certo? Então vocês vão ver aqui como é que funciona, como é o esquema de funcionamento do transformador. Então, através do tipo de ligação interna dentro do transformador, que a gente chama de ligação L, que é motivo de outro estudo, lá dentro gera um ponto neutro, né, que é o nosso neutro. Então nós temos o fio neutro, daí sai as outras três fases, né? Sai o nossa X1 aqui, que é a fase 1, 127 volts, o X2, né? Lembrando que 127 é a diferença de potencial entre a fase e o zero, e o neutro. E as outras duas fases, o X2 e o X3, todas com 127 volts, certo? Seria a tensão, a diferença de potencial entre uma fase e o neutro. Não esqueceram disso. Toda ligação elétrica precisa de dois pontos para funcionar, certo? E assim a gente recebe, né, nossos projetos, nossas residências recebem esses quatro fios aqui, combinados, né? Três fases e o neutro. Então a concessionária vai atender o consumidor da seguinte forma: ou ela vai entregar o neutro com a primeira fase para o consumidor, ou isso vai dar 127 volts, a diferença de potencial, né? A tensão que você tem, ou o neutro com uma outra fase, e para o outro consumidor o neutro e uma outra fase, certo? Essa é a distribuição que se faz na rede. Isso daí vamos ter o que a gente chama de tensão de fase, que é a tensão da fase com o neutro, certo? A tensão entre fase 127 e o neutro zero, que vai dar 127. Outra maneira, outro tipo de entrada que a consumidor, aliás, o concessionária vai nos dar, seria duas fases, né? A primeira fase e a segunda, numa entrada, a primeira fase e a terceira fase de uma outra entrada, numa outra casa, e a segunda com a terceira, numa outra entrada, numa outra residência. Então essa é a combinação que se faz, essa distribuição da rede. Cada residência, cada lugar vai receber a sua fase, certo? Combinando. Então quando eu tenho as duas fases, eu tenho a tensão de linha, que é a tensão entre fase com fase, que dá 220, e entre fase e neutro 127. Então agora vamos ver como é que é feito esse atendimento pela concessionária. Aqui no caso, esse atendimento é feito pela NTC 901100, a Copel de Curitiba. Ela entrega para nós, pode entregar um monofásico, ela pode entregar uma fase e o neutro. Esse é um tipo de entrada. Para uma pequena instalação, ela recebe. Uma outra instalação pode receber duas fases e o neutro, certo? E vai dar um bifásico, é o neutro mais duas fases. E uma terceira hipótese seria um trifásico e seria entregue o neutro e três fases. Então vocês notam que sempre é o neutro com as fases. Sempre vai ter o neutro e as fases das entradas. Então ela pode ser monofásico, bifásico e trifásico, a nossa entrada de energia. Correto? Visto isso, vamos ver agora a rede, como é que é o atendimento que a concessionária faz. Muitas vezes você olha lá para cima e não vê três fios, você vê esse tipo de cabo aí, chamado cabo multiplexado, que a Copel, a concessionária, está utilizando porque é menos roubado, né? Fica mais barato também.
é o cabo que tem o neutro, que é o alumínio desencapado, e a fase enrolada nele. Então ele pode ser multiplexado, são vários cabos. Ele pode ter um fio, 2 fios e 3 fios. Esse aí, o duplex, ele tem o neutro, que é esse desencapado, e tem a fase, né, que é o encapado. Então a fase fica enrolada no neutro e o atendimento. Normalmente é do ramal de entrada que se atende. Mas tem algumas redes que tem. Tem o triplex, que são 2 fases e o neutro. Certo? E o quadruplex são as 3 fases e o neutro. Então às vezes você vê, em vez de ver 4 fios, você pode ver um fio só, enrolado do outro, no atendimento da concessionária. Então, vocês viram como é que funciona a distribuição, desde a saída da usina até chegar na residência, ou na indústria, ou no comércio. Então agora, para encerrar, eu vou deixar para vocês uma pesquisazinha para vocês fazerem, né, e verificarem, descobrir, porque vai ser nossa continuação da nossa disciplina esse tema aqui, né, como é que funciona, como é que é feito o nosso atendimento de energia elétrica pela concessionária. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.